Boa noite, noite de 15 de fevereiro, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 777. Estamos falando de curiosidades da Bíblia e da divindade na Bíblia. E vem aqui mais uma para você. Você sabia que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que mais menciona o Espírito Santo em toda a Bíblia? Vejamos o seguinte. Em Atos 1:2, Jesus Cristo deu mandamento aos apóstolos pelo Espírito Santo. Em Atos 1:5, Jesus Cristo garantiu aos discípulos que eles seriam batizados no Espírito Santo naqueles dias. Em Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus Cristo nos prometeu o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas do seu Evangelho até os confins da terra. Em Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Atos 2:17 e 18, Pedro confirmou que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes era o cumprimento da profecia de Joel e de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Em Atos 2, verso 33, está escrito que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi a confirmação da exaltação de Jesus Cristo à destra de Deus. Em Atos 2:38, os primeiros convertidos receberiam o dom do Espírito Santo após terem se arrependido e batizado nas águas. Em Atos 4:8, Pedro, cheio do Espírito Santo, se dirigiu às autoridades do povo. Em Atos 4:31, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Em Atos capítulo 5, verso 3, está escrito que Ananias havia mentindo ao Espírito Santo e veio a óbito por causa disso. Em Atos 5:32, o Espírito Santo é dado aos que obedecem a Deus. Em Atos 6:3, foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo para serem diáconos. Em Atos 6, verso 5, está Estevão, era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Em Atos 7:55, Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus e Jesus sentado à sua direita. Em Atos 8, verso 15 a 17, Pedro e João desceram a Samaria a fim de orarem pelos samaritanos para que recebessem o dom do Espírito Santo. Em Atos 8:29, Felipe foi orientado pelo Espírito Santo na evangelização do eunuco da África. Em Atos 8:39, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não se achou mais senão em Azoto. Em Atos 9:17, Ananias orou por Saulo para que fosse cheio do Espírito Santo. Em Atos 9:31, todas as igrejas da Judéia, Galileia e Samaria eram edificadas e fortalecidas pelo Espírito Santo. Em Atos 10:19, o Espírito Santo orientou a Pedro na sua ida para evangelizar a casa de Cornélio. Em Atos 10:38, Pedro prega na casa de Cornélio que Deus ungiu a Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo e com poder. Em Atos 10, 44, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam e escutavam a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Em Atos 10, 45, os judeus se maravilharam ao verem o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios. Em Atos 11, 24, Barnabé era homem cheio do Espírito Santo e de fé. Em Atos 11, 28, Ágabo entregava profecias pelo Espírito Santo. Em Atos 13, verso 2, o Espírito Santo ordenou à igreja de Antioquia que separasse a Barnabé e a Saulo para a obra missionária. Em Atos, capítulo 13, verso 4, Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo. Em Atos 13, verso 9 a 10, Saulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu Elimas, o mágico, que atrapalhava a pregação do evangelho ao procônsul Sérgio Paulo. Em Atos 13, 52, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 15, verso 28, as decisões doutrinárias da igreja primitiva eram tomadas pelos apóstolos sob a orientação do Espírito Santo. Em Atos 16, versos 6 e 7, o Espírito Santo coordenava as áreas geográficas da evangelização. Em Atos 19, verso 6, o Espírito Santo veio sobre 12 discípulos em Éfeso, após a imposição de mãos de Paulo. Em Atos 20, verso 23, o Espírito Santo revelava o que Paulo iria sofrer em cada cidade por amor do Evangelho de Cristo. Em Atos 20, verso 28, o Espírito Santo constituiu bispos para apacentarem a Igreja de Deus. E o próprio livro de Atos, muitos dizem que não deveria chamar Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Bom, espero que você tenha gostado dessa curiosidade, e há muito mais do Espírito Santo que nós poderíamos falar. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no canal, clique naquela foto redonda e ali você vai encontrar um menu. No menu você vai clicar no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.250 vídeos para você, 7.500 vídeos para você. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém e amém.